Meus amados irmãos, muito boa tarde a todos vós. Estamos na última semana dos nossos devocionais e com o culto de quarta-feira, se Deus quiser, vamos encerrar este período. E queria dizer aos irmãos para termos confiança e esperança no Senhor, tudo irá correr pelo melhor, porque temos do nosso lado aquele que é o maior, que está connosco. Amados irmãos, queria propor precisamente para a oração que nós pudéssemos pedir ao Senhor que acrescentasse-nos a fé e queria propor a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 2. Bem sei que nós temos feito esta leitura do próprio livro de Marcos, ou do Evangelho de Marcos, durante este período do nosso relógio de oração, mas não é demais fazê-lo. Agora, dentro do contexto da mensagem, a meditação ou o tema geral que vai nos acompanhar até sexta-feira, e já não será até domingo, o tema será outro e é uma surpresa, dia de Pentecostes, e esperamos que seja um verdadeiro Pentecostes, não apenas uma memória, mas uma realidade. Mas como eu dizia, o tema da nossa meditação até sexta-feira, incluindo o culto de quarta, é os sábados de Jesus. Os vários sábados. O que é que aconteceu nos vários sábados da vida dele? Trazem lições preciosas para nós. O tema de hoje, o primeiro subtema, é o sentido do dia de sábado. Para isto vamos ler Marcos capítulo 2, verso 27, verso 28, que diz assim o Senhor: Disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Deve-se reconhecer que muitas vezes Jesus foi confrontado com regras rígidas da tradição religiosa do seu tempo em relação ao sábado, em que havia um zelo incompreensível para com aquilo que Deus havia criado com um determinado propósito que já lá vamos ver. Essas eram restrições que serviam mais o desígnio de certa tendência religiosa do que o próprio desejo de Deus. E nós hoje nos focamos no domingo como o dia do Senhor, o dia de descanso, o dia de servir a Deus, tal e qual como eles faziam em relação ao sábado. Porque sabemos que a partir do momento em que Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia, que foi o dia de domingo, o primeiro dia da semana, como diz a Bíblia, a partir daí a tradição alterou-se. Mas o sentido é o mesmo, os pressupostos são os mesmos: servir a Deus e cultuar o seu nome, para além de reconhecer aquilo que é as suas obras. Bom, mas vamos adiante. A observância do sábado, na altura, como agora acontece com o domingo, fora estabelecida para que as pessoas pudessem ter, em primeiro lugar, tempo para descansar, bem como para desfrutar de Deus. Note bem, tempo para descansar no sábado, mas tempo para também desfrutar de Deus, prestar-lhe culto e valorizar a criação. Se quiséssemos ir pelo Velho Testamento, nós encontraríamos inúmeras festas que ocupavam vários dias da semana, dando prioridade a Deus, mas o sábado aparecia como a coroa desses dias. E era não apenas em momentos especiais ao longo do ano, mas era um fator contínuo. E até em relação ao sábado há um aspecto simbólico importante, que são os anos sabáticos e, por fim, o ano do jubileu, que não vamos tratar aqui. Mas, irmãos, a intenção de Deus era que o dia em questão, que era o sábado, fosse uma bênção e não fosse um fardo, como transformaram os religiosos do tempo de Jesus, numa espécie de paranoia comportamental, criticando os discípulos do Senhor. Aqui no caso foi que no sábado os discípulos em viagem, em trajeto missionário, dado que estavam com fome, passaram pelo meio da seara e recolheram espigas de milho para comer. E os fariseus, que num sábado não percorriam mais do que uma certa distância, provavelmente acompanharam Jesus e dentro desse perímetro que eles tinham para eles criado nas suas tradições, nada que a Bíblia o dissesse, acompanharam e verificaram os discípulos a comer e disseram que eles estavam a trabalhar no sábado, coisa que não foi o que aconteceu. E vamos perceber qual foi a resposta do Senhor em função disso e em função do dia. Portanto, o sábado podia considerar-se, como hoje o domingo, um benefício misericordioso de Deus, que Deus destinou ao ser humano, através da observância do sábado
portanto, praticando, fazendo dele um dia de descanso, um dia de desfrutar de Deus, um dia também de cultuar a Deus e também de contemplar a criação, recebendo no fundo a criação do sábado por parte de Deus na antiga aliança, tinha por meta receber em troca, de modo voluntário, o nosso reconhecimento e a observância desse dia. A pedra de toque do argumento do Senhor em relação a esta questão que veio à baila por causa dos seus discípulos terem estado a comer na seara, a pedra de toque do argumento do Senhor está em sua afirmação de que Ele era o Senhor do sábado. Ou seja, se fui eu que estive na criação e com Deus criei o mundo e também descansamos das nossas obras, está nas nossas mãos alterarmos o significado e o propósito do dia. Portanto, tudo está nas mãos de Deus, amados irmãos, e não nos compete a nós tomarmos o lugar do Senhor. Deus, que descansara das suas atividades criadoras no sétimo dia, estabeleceu esse dia como uma aliança entre si e o seu povo. O sábado que Deus estabelecera e que o controlara até então estava sujeito a uma ação, de maior protagonizada por alguém que tinha direito de mudar ou reinterpretar o dia. E esse alguém foi Jesus Cristo. E, portanto, não era uma violação da regra dele mesmo, mas, no fundo, o que Jesus quis dizer foi que ele, embora submetesse aquilo que ele próprio ordenara, ele também podia reinterpretar aquele descanso semanal à luz da missão que estava em curso. Ou seja, ele estava em viagem missionária e, portanto, não pôs em causa o dia de descanso, mas aproveitou a oportunidade de passar pelo meio da seara com os seus discípulos para dali retirar o alimento e comer. E, portanto, não estava aqui uma violação do descanso de Deus. Muito pelo contrário, Jesus está a dizer que, sendo o Senhor do sábado, está no seu direito de dizer que aquele dia pode ser reinterpretado à luz da sua missão, e a sua missão era, sem dúvida nenhuma, morrer pelos nossos pecados. E essa missão estava em curso durante o seu ministério e, portanto, ele é o Senhor do sábado. E no fundo é aqui um pré-requisito para aquilo que veio a acontecer posteriormente, estabelecendo o domingo. O dia, com certeza, que permaneceu dedicado ao Senhor, agora sob novas funções, mas ainda o dia de sábado, falamos dele, debaixo da alçada da antiga aliança. Mas seja qual for a utilização de uma fração do dia ou da semana, que era o dia de sábado, seja o que for, que nós façamos, a parte maior desse dia dedicado a Deus deve ser de facto dedicado a Ele. Que Deus possa abençoar, porque brevemente estaremos no domingo podendo dedicar o nosso dia ao Senhor e não só ao descanso. Deus abençoe.